E agora você está com o caminhante onírico. Será que esse rapaz consegue manter a sanidade sendo perseguido por um pesadelo? E você? Você acha que conseguiria? Alucinação ou realidade? Ouça a história, tire suas conclusões. Gostando das histórias de terror, né? E como eu já disse, ela funciona como uma terapia. E já que você está gostando, senta o dedo nesse like aí. Depois inscreva-se no canal também e compartilhe com diversos amigos seus. E é somente com essa sua atitude que o canal consegue continuar. Vamos para a história. Olá, eu tenho 52 anos e o que vou contar aconteceu comigo há mais ou menos 15 anos. Nessa época eu era um policial. E aconteceu algo de terrível. Saibam que nessa profissão isso é normal, só que não no nível que aconteceu comigo e com meus dois parceiros, onde passamos momentos difíceis naquela noite. Assim que eu comecei a exercer a minha profissão, eu era muito inocente, impulsivo, sabe? Um policial também já foi inexperiente um dia. E muitos desses estão na rua, inclusive. Já sentimos medo, especialmente no seu primeiro ano, tá? Sim, somos treinados para que nenhum desses acontecimentos nos afetem enquanto estamos em operação. Mas talvez de uma forma que seja até cruel. Devo dizer que talvez seja ineficiente, pelo menos nesse ponto. Mesmo porque na maioria das vezes a situação envolve outras vidas. Logo posso dizer que um policial também já sentiu insegurança. E que todos nós também erramos. Infelizmente é assim, somos humanos, entenda, não estou falando superficialmente. Não estou esbarrando na corrupção, incluindo pessoas que já não são boas e que adentram a corporação. 2 semanas após a minha entrada na polícia, houveram uma série de assassinatos. Um homem, ele entrava nas casas das vítimas e as prendia, roubava, saqueava. Depois de insinuar que ele ia soltá-las, na verdade, ele cortava os pulsos delas e as via morrer lentamente. Olha, o medo tomou conta de todos os moradores da região. A investigação já estava avançada, logo estavam sendo formados planos para uma emboscada. Sim, uma emboscada onde conseguiríamos capturá-lo sem problema algum. 2 dias antes da ação, ele fez mais uma vítima. Recebemos um telefonema anônimo dizendo que havia um homem que estava fazendo uma família de refém. E logo eu que fui chamado para ir até o local. Olha só, imaginem, era o primeiro caso desse tipo, o medo simplesmente tomou conta. Droga, o meu primeiro caso seria estar atrás de um dos assassinos mais perigosos da região. Com certeza eu estava tremendo. Inclusive eu já andava com a mão na arma, tremendo. Até que eu cheguei na casa. Ali eu simplesmente congelei. Eu entrei com muita dificuldade e eu vi uma mulher amarrada. Porém seus pulsos estavam cortados. Eu a examinei, mas pela minha visão de leigo, ela já estava morta. Então eu chamei a ambulância. Mesmo assim que eu me virei, eu ouvi algo como: "Ele está vindo, cuidado, ele está vindo." Quando eu olhei para o corpo novamente, é como se ela tivesse se mexido, sabe? Quando alguém se esforça para olhar para cima e depois cai? Teria realmente isso acontecido? Eu fiquei com essa dúvida, completamente pasmo. Logo em seguida eu ouvi uma voz atrás de minhas costas, mas eu não sabia o que era. Eu comecei a caminhar naquela direção onde havia um armário e de repente eu vi a porta daquele armário abrir lentamente. Eu estava com tanto medo que eu gritei como um louco. Tirei a arma e comecei a atirar, sem antes pensar no que fazer. Pois é, e então a porta abriu e um corpo caiu. Mas não era de um homem, era de uma criança. Eu devia ter pensado que a voz que ouvi era de uma criança, mas na hora não me ocorreu. Eu errei e errei feio. Eu me precipitei. E o corpo de uma criança agora cai na minha frente, morta por mim. Eu jamais deveria ter atirado, mas o nervosismo, a precipitação falaram mais alto. Aonde estava o treinamento? Nessa hora, toda aquela crueldade por qual eu passei
não ajudou em nada. E infelizmente agora não há mais o que fazer. E eu entrei em desespero. Pois aquilo acabaria comigo. Acabaria com a minha carreira e provavelmente acabaria com a minha vida. Era um assassinato. O quintal da mulher era feito de terra. Logo, eu peguei aquele corpo e enterrei no próprio quintal. Não era um caso onde envolveriam cachorros, mesmo porque o quintal dela era cheio de plantas aromáticas, dificilmente encontrariam aquele corpo. E o caso se encerrara com mais uma vítima do assassino e uma criança desaparecida. Meses após aquele meu erro, eu ainda tinha a cena na minha cabeça. Eu ainda via o corpo daquela criança caindo na minha frente. Mas hoje algo aconteceu, sabe? Eu ainda estava dormindo quando eu acordei com uma voz sussurrando em meus ouvidos. Sabe quando você acorda com alguém dizendo algo dentro da sua cabeça, como se estivesse sussurrando nos seus ouvidos? E logo após eu ouvi um tremendo barulho no quintal. Logo imaginei que o som tivesse vindo de lá também. Nitidamente aquela voz disse. Levantei, fui até a janela, afastei as cortinas e dei uma olhada lá para fora. Sabe, na verdade estava tudo escuro. Apesar de algumas coisas terem caído no chão, provavelmente por causa da chuva que ainda caía, não havia nada fora do lugar ali. Eu voltei para a cama, ainda com uma certa depressão. Sim, eu fiquei deprimido depois daquilo. Eu respirei fundo. Tentei não entrar em desespero, sabe, pois geralmente nessas noites eu acabava não conseguindo dormir mais. Isso é uma coisa que estava recorrente ultimamente. Botei a minha cabeça no travesseiro e, por incrível que pareça, eu apaguei. Tempos depois, novamente, havia uma criança chamando por sua mãe. Bom, era tarde, estava escuro, eu não conseguia ver nada. Provavelmente uma criança que havia se perdido. Abri meus olhos, levantei-me de minha cama e acendi a luz de fora, novamente. Eu continuava ouvindo aquela voz, mas sinceramente não tinha nada no quintal. Mas estranhamente eu continuava ouvindo. Agora aquela voz, fraca, parecia vir de dentro da minha casa. Mais especificamente da minha cozinha, que ficava no final do corredor dos quartos, após a sala. Geralmente uma casa é geralmente isso. Sem querer assustar ou qualquer outra coisa, sem dar alarmes, eu continuei caminhando pela minha casa mesmo no escuro. Mas estava estranho, pois eu caminhava forte, mas de uma forma que eu não conseguia sentir meus passos. Eu não entendia como aquilo estava acontecendo. Olha, eu peguei uma lanterna que eu tinha. Por incrível que pareça, eu tenho aquela lanterna, ela parecia uma lanterna que eu tinha quando era criança. E eu apontei para o rosto quando cheguei perto. A luz batia nos olhos daquele menino e eles brilhavam como, sabe, um olho de cachorro. Foi uma imagem horrível. Mas espera, eu conheço essa criança. Era o menino que eu havia atirado nele. Era o menino que eu havia enterrado semanas atrás, meses atrás, em sua própria casa. Estava um pouco diferente. Sim, como se estivesse tudo sujo, como se estivesse inchado, mas era ele. Ele olhou para mim e disse novamente. Começou a caminhar para a porta da cozinha, em direção à sala, ou melhor, em minha direção, exatamente onde eu estava. Aquele medo, sabe quando o medo bate, mas você não sente o medo no corpo, você simplesmente vira e corre. Eu corri até o criado mudo que estava no meu quarto. Foi muito rápido de chegar lá, onde estranhamente ele estava trancado. Geralmente eu não deixo, com uma chave. Mais estranho, parecia um baú agora. Bom, quem havia trocado aquilo? Não fazia a menor diferença. Eu peguei e consegui abrir. Era a arma do serviço, o qual estava enferrujada com marcas estranhas. Mas mesmo assim eu engatilhei. Corri até a porta para tentar trancá-las, mas eu não consegui pegar a chave, não consegui pegar a maçaneta. E de repente eu vi aquela maçaneta da porta girar. Ela começou a abrir lentamente e aquele menino entrou no meu quarto. Eu comecei a atirar. A arma quase não fazia som, era silenciosa, mas ele continuava caminhando como se nada estivesse acontecendo. Então eu percebi que não se tratava da realidade. Eu nem conseguia ler as coisas que estavam escritas em meu mural. Nessa hora eu me ajoelhei diante dele e pedi perdão. Pelo que eu havia feito, não havia sido a minha intenção. Ele praticamente parou, olhou para mim, olhou para a janela,
apontou o dedo, aquele dedo pingando água agora. Ele disse mais uma vez. Eu fui até lá, olhei para fora. O corpo dele estava ali, desenterrado, estava na grama. Acho que eu havia entendido o recado. Eu deveria deixá-lo junto com a mãe. Acho que seria a maneira mais correta daquela criança descansar em paz, sinceramente. Além de ter atirado nele, eu ainda tinha feito o descaso de esquecer o corpo dele só. Então eu disse a ele que eu faria o que fosse preciso para que sua alma descansasse, se desligasse daqui e fosse embora. Dito isso, quando olhei, ele não estava mais, havia desaparecido. Então eu acordei como se tivesse caído de algum lugar e minha cama balançou como se um saco pesado tivesse caído nela. No dia seguinte eu fui verificar aquele corpo onde eu havia enterrado. Não foi fácil ter acesso ao local, mas eu consegui. E por incrível que pareça, a chuva torrencial que havia caído já havia desenterrado uma boa parte do corpo. Eu levei até a delegacia e me entreguei. Sabe, eu sempre soube que era errado, mas o medo havia tomado conta. Sabe, eu só não havia imaginado que mesmo depois de ter matado aquela criança, eu ainda estava fazendo mal a ela. Foi informado que eu seria afastado por alguns anos, logo depois eu retornaria, mas, sinceramente, cada vez que falavam em retorno, aquela criança aparecia na minha frente. Aquele fantasma estaria presente. Então eu renunciei. Sim, foi uma coisa que me traumatizou, estou em tratamento até hoje, na verdade. Já faz mais de 15 anos. E eu sinceramente não pretendo voltar a ter aquele tipo de atividade. Aliás, hoje em dia, eu já estou quase aposentado. E isso é uma coisa que vai me acompanhar pelo resto da vida. Então pensem direito quando vocês apontarem o dedo para alguém, só porque está vestindo um uniforme. Ele pode ser tão humano quanto você. E enquanto eu estiver vivo, aquela coisa, a voz daquele moleque chamando sua mãe, vai estar sempre comigo. Geralmente como um fantasma que vai me perseguir durante toda a minha noite. Eu espero que esse relato ajude outras pessoas a entender como é a vida de alguém que está sempre buscando a encrenca em que os outros se metem. Obrigado. Em resumo, você quer evitar que um te persiga? Então clica aí no like, rapaz, você tá esperando o quê? Clica aí no like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com diversas pessoas que você sabe que vão gostar. Ok? Vamos fazer o canal crescer e assim nós continuamos a contar essas histórias para vocês. Até a próxima!